meu nome é Michelle, eu sou analista de suporte da Sistema Info e eu vim falar nesse vídeo como que você pode utilizar a Movidesk no seu dia a dia de suporte, tá? Então aqui a gente está na tela de login, você vai receber os dados de usuário e senha para você acessar já com o seu usuário de atendimento. Aqui a primeira tela que a gente consegue visualizar é a tela de painéis. Deixa eu abrir aqui para vocês, que é a home da Movidesk. Aqui a gente tem os painéis, os grids de tickets. Como vocês podem ver, tem um ticket que é relacionado somente ao que é de minha responsabilidade, meus tickets. Tem o grid do meio que é tickets da minha equipe, ou seja, eu faço parte da equipe TMS, então tudo que for aberto com responsabilidade de pessoas que trabalham na equipe TMS vai aparecer nesse grid, nesse painel em comum. E tickets de todos os agentes. Esse aqui é em relação a todos os produtos da equipe de suporte, tá? Então aqui 4 tickets foram abertos até agora no momento da gravação desse vídeo, com toda a equipe. 3 deles foram com a equipe TMS e 0 deles estão sobre minha responsabilidade. Então aí, dependendo do que você quer visualizar, o que você quer fazer, você vai selecionar um desses aqui. Eu vou selecionar o da equipe pra gente poder ver como que funciona, tá? Aqui a gente tem as opções de painéis, já vou falar sobre a diferença deles e quais são os mais importantes aqui, mas ele já abre no painel que é da nossa equipe mesmo, o painel Get. Então aqui tem os meus tickets, todos os tickets. Vai mudar o tipo de Kanban, tá? As colunas e os status aqui. Deixa eu botar nesse aqui para vocês darem uma olhada, viu? Que só mudou os status e o Kanban, mas a informação em si é a mesma a ser exibida. Então aqui a gente tem 6 tickets na fila para atendimento. O que significa essa fila? Essa aqui é a fila base. Quando um ticket novo é aberto por um usuário, ele vai cair nessa fila e ninguém ainda viu, ninguém ainda começou a atender, não teve nenhuma mudança de status. Então ele está com o status basicamente 0 de novo ticket. É uma fila que a gente tem que prestar sempre muita atenção, porque o tempo de resposta, de primeira resposta, é o mais curto deles, então a gente tem que se atentar aos tickets que estão entrando novos, se a gente já sabe dar uma resposta, se a gente já tem algum direcionamento, já pega esse ticket aqui, coloca em atendimento. Se está com outra pessoa que está ocupada, bota sobre sua responsabilidade e segue o atendimento dele. Então, a intenção é que essa coluna nunca esteja com um número grande de tickets. A intenção é que ela não ultrapasse um grande número de tickets, porque os tickets que ainda não foram analisados. É interessante que a gente tire dessa coluna e vai seguir em frente. É o conceito de um Kanban, né? Então, tire da primeira coluna e vá até a última coluna e solucione esse ticket, tire ele do nosso painel. Beleza, então a gente tem aqui os painéis de novos tickets. Tem esses tickets aqui que vocês estão vendo, contato desconhecido, plantão TMS. Toda ligação de plantão que a gente recebe depois das 6 horas com o plantonista responsável, cria um ticket para que ele encerre e lance as horas, as atividades e fale o que foi feito no dia seguinte. Então, o Flávio ontem recebeu algumas ligações, ele vai iniciar o cadastramento desses atendimentos e finalizar eles aqui, tá? A gente também tem um outro ticket aqui do cliente Fjord, como demais tickets. Tem um ticket que foi retornado ao atendimento. O que isso significa? Que esse ticket aqui foi para atendimento em um determinado momento por alguém. Esse determinado responsável teve alguma dúvida que solicitou ao cliente essa dúvida, essa resposta, e o cliente retornou com a resposta que ele desejava. Então, ele vem para essa coluna de retornado atendimento. Significa que ele já passou por uma fase do atendimento e agora volta a estar pendente para que o responsável volte a analisar ele, que tem agora a resposta do usuário. Os em atendimentos autoexplicativos, né? Então, são os tickets que cada responsável está atendendo no momento. Aguardando o cliente, são os tickets justamente desse processo que eu falei para vocês, que você atendeu, precisou de uma resposta, precisou de alguma informação, encaminhe ele para aguardando o cliente. Os tickets dessa coluna não são vistos como pendentes com a nossa equipe no processo atual. Não sei se isso vai vir a mudar, mas enfim, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tickets na coluna aguardando o cliente não são tickets pendentes com você. Por exemplo, não está aguardando uma resposta, não está aguardando uma resolução, o tempo de SLA desse ticket está pausado nesse momento, tá? Então, aqui a gente tem outra coluna que é aguardando acesso remoto. A gente tem um tipo de cliente
que é o cliente indireto, intermediado por uma consultoria, que a gente tem que agendar um acesso ao ambiente para poder verificar e fazer uma análise. Então, a gente agenda o acesso. Inclusive, tem uma funcionalidade aqui na Movidesk que é de agenda, para que você coloque os eventos que vão acontecer e o horário, e ela vai te notificar, o que é bem útil. Eu sugiro vocês a utilizarem em relação a acessos. E também você coloca o status ideal, que é o aguardando acesso, e ele vai ficar aqui pendente, indicando que você terá um acesso em breve para ser realizado. Então, vou abrir um ticket aqui para a gente dar uma olhadinha e conversar sobre as configurações, sobre as telas aqui do ticket. Primeiro campo que eu quero falar é sobre solicitante. Aqui é quem foi colocado no momento de criação do ticket como solicitante. É importante falar sobre um assunto que é a criação do ticket. A gente pode ter N origens para um ticket. Aqui em cima pode ver que está ticket aberto via sistema. Significa que o Diego Silva, que é esse usuário aqui, abriu a Movidesk com o usuário dele de cliente e abriu um ticket com atendimento para a gente, tá? Mas o ticket pode ser aberto via gatilho de e-mail, portanto, algum usuário pode digitar um e-mail e abrir um ticket com a gente. O ticket pode ser aberto com uma ligação, como vocês viram que é o caso do plantão, ou como o caso de qualquer outra ligação. Se estiver utilizando o processo de chat, também pode abrir um ticket. Então, N formas de comunicação com o suporte, abre e registra através de um ticket. Tudo afunila no ticket de atendimento, tá? Então, aqui o solicitante que o Diego colocou foi ele mesmo. Serviço. Serviço a gente identifica como a tela ou a funcionalidade da dúvida, do erro, do que seja o ticket. O ticket pode ser por uma dúvida de uma tela específica, de um serviço específico, uma funcionalidade específica. Então, aqui a gente tem essas opções para designar. Muitas e muitas vezes, o mais comum é que isso aqui esteja incoerente com o que está sendo visto no ticket, que o usuário, por não conhecer muito bem o produto, coloca uma informação e você atende e corrige o serviço desse ticket. É muito importante que o serviço sempre seja a informação verdadeira, para a gente mapear quais são as telas, as funções que estão mais consumindo o suporte, se é uma questão de erro, se é uma questão de dúvida que precisa esclarecer no produto, enfim, é importante que você coloque o serviço correto do ticket, tá? Então, sempre conferir o que foi preenchido pelo usuário, se está correto ou não. Categoria. Categoria é basicamente sobre o que diz respeito a esse atendimento. Aqui vocês vão ver que tem algumas opções. O atendimento é por conta de dúvidas e orientações, o atendimento é por conta de erro do produto, que deve ser software com erro, o atendimento é por solicitação para executar um serviço, por exemplo, uma paliativa, alguma manutenção no banco de dados ou algo do gênero, atualização de sistema, hardware com erro, vamos ver quais são as outras opções aqui, sugestão de melhoria, que daí é o processo da equipe de QGP, que cuida ali das melhorias, as demandas do produto. Então, sugestão de melhoria também é um tipo de ticket. Relacionamento com o cliente, que também é um tipo de ticket usado pelo setor ali de consultoria, de CRM, que não diz respeito ao suporte, mas que também tem aqui nas opções da Movidesk, porque essas equipes também compartilham dessa ferramenta que é a Movidesk. Urgência, autoexplicativo, o quanto é crítico esse ticket. É importante colocar a urgência correta, principalmente se esse ticket for depois caminhar aí no processo para um N3. Então, você tem que transparecer qual é a urgência disso para um N3, para um segundo responsável que virá. Responsável do ticket, esse aqui é o agente que está atendendo o ticket, nesse caso aqui é a Cristiane. Você consegue alterar, tá? Se o ticket abriu com um responsável e você quer assumir porque ele está ocupado, você também consegue atribuir para mim ou encaminhar para outra pessoa. Aqui embaixo a gente tem alguns campos. Esses campos aqui eles são cadastráveis na Movidesk, tá? E você coloca gatilhos para informações específicas. Então aqui, como esse ticket é do Geton Logistics, ele pediu informações como, por exemplo, versão do SAP Business One, versão do add-on, ambiente, banco. Então, são informações aí para deixar mais complexo e agregar maior complexibilidade quando for migrar esse ticket de processo, como, por exemplo, N3, N4. Então, acho que aqui nessa coluna é isso. Vamos falar aqui agora da parte de ação, tá? Aqui a parte onde a gente coloca uma interação, onde a gente se comunica com o cliente. Então, eu quero falar aqui que eu vou iniciar a análise desse caso. Você pode digitar o que você quiser, porém a gente tem macros que auxiliam o nosso dia a dia e colocam já o nosso tipo de comportamento padrão com relação a interações.
que significa isso? Eu vou mostrar e vocês já vão entender, tá? Padronizada, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. O nome disso aqui é macro, tá? A macro, ela já faz alguma ação automática quando selecionada. Pode ser incluir uma ação aqui, pode ser mudar um status, mudar uma responsabilidade, faz N gatilhos que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui ele já colocou, de acordo com o nome do solicitante, de acordo com o horário do dia, já colocou se é um bom dia, uma boa tarde. Colocou aqui embaixo também já uma interação bonitinha, um atenciosamente. E aqui você vai descrever o que você quer falar e adicionar a ação. Ao adicionar a ação, a gente tem que prestar atenção em várias coisas, tá? Como, por exemplo, vou fazer uma interação para encerrar o ticket, para dizer assim, ó, a resposta para o teu problema é tal coisa. Agora eu quero encerrar o ticket. Então, eu escrevo a minha interação, venho aqui em solução proposta. Esse é o status que a gente faz para fechar um ticket. Ele não vai encerrar definitivamente o ticket, ele vai ficar com um status de pendência para o usuário, para ele ler a interação e dizer se foi resolvido ou não, e em seguida dar a pesquisa de satisfação com relação ao atendimento, tá? Então aqui tem algumas opções de solução propostas. Outra coisa muito importante é o lançamento de horas, tá? Aqui tem a atividade. A atividade é o que você, atendente, está fazendo ou fez para resolver o problema. Então, aqui a gente tem dúvida, a gente tem update, a gente tem atendimento por conta de um erro do produto e mais algumas coisinhas aqui, na verdade, tem bastante opção. Caso você esteja fazendo alguma tarefa que não tem nessa listagem de atividades, é importante você falar com o seu gestor para talvez adicionar uma nova atividade aqui que abrange a sua atividade no momento do atendimento ao ticket. Hora início e hora fim é o tempo que você passou fazendo essa atividade no ticket. Isso aqui, gente, é bem importante, é a meta do setor de suporte, o lançamento de horas. O lançamento de horas também, ele tem um processo muito importante com relação aos clientes. Os clientes, eles têm os contratos de hora de suporte conosco, então o quanto de horas você gasta no ticket vai ou não tirar ali do pacote de horas que ele tem contratado no mês. Então é bem importante que você foque nesse lançamento correto, da atividade correta e do início e fim da atividade, tá? Então, eu vou colocar aqui bonitinho o momento em que eu iniciei, o momento que eu finalizei, a atividade que eu fiz e solucionar. A minha interação vai fechar o ticket, ele não vai aparecer mais no painel para mim e vai ficar lá pendente com o usuário. Caso eu não queira fazer isso, caso eu queira só colocar uma interação aqui para mandar uma pergunta para ele, né? Então, eu vou digitar aqui, do mesmo jeito, vou colocar horário início, horário fim e atividade e vou adicionar e manter o status atual. No momento que eu adicionar, eu venho aqui em cima e mudo ele para aguardando o cliente, tá? Aqui, ó, aguardando cliente. Daí tem algumas opções, 1, 2, 3 e 9. Você escolhe qual dessas aqui se encaixa mais com a sua dúvida. E ele vai mudar para o painel de pendente com o cliente, vai sair de pendência da sua responsabilidade, tá? Aqui embaixo a gente veja as interações que tivemos no ticket. A interação que abriu o ticket, que o Diego digitou para quando fosse encaminhar o ticket para a gente. Tem as informações em anexo aqui. Aqui tem a primeira interação do Flávio com resposta a ele, que foi para aguardando o cliente. O Diego já respondeu o ticket dele também e voltou para o atendimento no nosso painel. Aqui a gente tem o histórico de alteração, que ele diz os gatilhos que sofreram com cada alteração, ó. É bem importante isso aqui também. Acho que é isso. No ticket que a gente precisa falar, acho que esses são os pontos mais importantes. Aqui eu quero falar com vocês também sobre abrir um novo ticket. Isso pode acontecer quando for abrir uma melhoria. Então, você vem no maisinho, novo ticket, digita as informações todas aqui em branco e salva, tá? Outra coisa importante para ver aqui no ticket é com relação a migrar o ticket para um outro setor. Como, por exemplo, eu sou um analista N2, eu identifiquei que o assunto em questão é um erro de produto. Preciso seguir o processo de erro, que é encaminhar para o N3. Como que eu faço isso no ticket? A gente já tem macros auxiliando. A gente consegue vir aqui e setar as responsabilidades e os status para que isso vá para o N3. Mas o ideal é que você já utilize a macro, que vai garantir que você está fazendo tudo certo. Primeiro passo, você monta a interação para N3. O que isso significa? Você vai colocar o seu parecer, as evidências e o que está acontecendo que você identificou que é um erro. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem dois produtos, dois N3 diferentes para cada produto, então vai ser uma macro dividida para cada produto. Eu vou botar aqui do Get Enterprise, então ele já colocou uma interação bonitinha para mim completando.
considerado hotfix pelo EAC, sim ou não. Aqui tem uma frasezinha importante para o N3, porque o processo de hotfix ele tem que ser visto com os gestores. Realizada a paliativa no ambiente, sim ou não e por quê. Enfim, você vai responder aqui as perguntas padrões, que essas informações são bem importantes com relação ao produto para o N3. Replicando em ambiente interno, sim ou não, detalhamento do que está acontecendo e as evidências, print, GIF, vídeo, fica a seu critério aí o que você acha melhor para evidenciar o problema, tá? Ação interna é bem importante, unidade pública para interna. Interna, somente os agentes vão poder ver, ou seja, você, agente N2 e o agente N3 vão conseguir ver, mas o cliente não vai conseguir ver. Então, sempre que for fazer uma interação com o N3, é uma ação interna, tá? Bem importante isso. Você coloca o seu lançamento de horas aqui, atendimento por conta de erro, já que a gente está falando de um processo de N3, atendimento por conta de erro, e adiciona a minha ação. Beleza, adicionei a minha ação de interação com o N3, agora eu aplico uma próxima macro que tem a função de avisar o usuário que eu estou migrando o processo dele para N3 e migrando a responsabilidade para N3. Vou procurar N3 aqui novamente, ó. N3 mas teve paliativa GOI, N3 mas teve paliativa GO, N3 sem paliativa GOI e N3 sem paliativa GO. Então, por exemplo, tinha um problema, eu fiz um update no banco de dados que resolveu, então eu aviso o usuário assim, ó usuário, eu fiz um update que resolveu o teu problema pontual agora, mas eu estou mandando para o N3 para resolver definitivamente o erro. Daí tu coloca o que tem paliativa. Vou até mostrar para vocês como que é essa interação. Ó. Então, ele diz aqui, conforme necessidade, realizamos a alteração para liberar a solução paliativa neste caso. Porém, estamos encaminhando este ticket para análise de suporte nível 3 para que o mesmo encontre a solução definitiva, tá? Então, aqui, só no fato de eu clicar na macro, ele já migrou a responsabilidade do ticket. Deixa eu achar aqui pra vocês. Ó, responsabilidade N3, já mudou o status, já mudou tudo. Então, só apliquei a macro, ele já encaminhou para o N3. Esse ticket agora está no painel do N3 do Get Enterprise, tá? Então, é isso. Move Desk, basicamente, são essas funções. Se você tiver mais dúvidas com relação ao seu dia a dia, que você precisa fazer alguma coisa no ticket ou um lançamento de horas, questione o gestor, questione o colega, que ele vai te dar esse direcionamento, tá?